Olá, nesse vídeo nós vamos conversar sobre a responsabilidade civil profissional de hospitais. Quando você vai oferecer um seguro de RC profissional para um hospital, ele sempre fica entusiasmado, né? Porque todo mundo sabe que o hospital tem risco de sofrer uma ação por erro médico. Aliás, eu não diria nem que é um risco imprevisto, né? Uma coisa assim que, nossa, vai que acontece. Não, é um risco da atividade econômica dele, porque as pessoas que ficam insatisfeitas com o resultado da cirurgia ou com a morte de um familiar em virtude de algum tratamento médico, procedimento cirúrgico, seja lá o que for, podem processar o hospital. Não precisa necessariamente ocorrer um erro para que alguém o processe. Então, ele tem esse risco aí enraizado, né, na atividade dele. E aí, quando você fala para ele que existe um seguro para isso, nossa, ele fica radiante. Sério, tem um seguro para me proteger dessas ações judiciais? Sim, tem o RC profissional, você deveria contratar e tal, 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 tal. Ok. Aí quando você pega, né, as cotações com as seguradoras e o segurado vê o valor do prêmio e o da franquia, todo aquele entusiasmo vira frustração. Porque ele vê que o prêmio é consideravelmente alto, que a franquia não é baixa, porque lógico, né, gente, a seguradora, eu brinco que não é instituição filantrópica, ela não vê lá que o hospital tem um risco enorme, que com certeza ele vai ter X ações por ano de determinado valor, e vai falar, não, pode deixar que eu pago todas para você. Não, o objetivo do seguro é amparar um risco futuro incerto. Não que a gente sabe o que vai acontecer, até porque isso é estatístico, né? As ações judiciais contra um hospital. Então, o que a seguradora faz? Ela analisa qual a média dos valores das ações que aquele hospital recebe com frequência e ela coloca esse valor como franquia. Então, o que é risco da sua atividade, o que é risco do seu negócio, fica com você. Eu não vou assumir o risco certo. Agora, o que passar desse valor, que aí realmente não era o previsto, aí fica com a seguradora. Primeira coisa que você vai ter que argumentar isso. E ele vai questionar: ué, se grande parte do meu risco eu não vou conseguir transferir para a seguradora, por que eu contrataria um seguro? Número 1, porque você pode ser condenado por um valor bem mais alto, né? Ali é o seu dia a dia, né? É como se fosse a franquia do carro. Você ralar o para-choque, você quebrar o retrovisor, alguém quebrar o seu retrovisor do seu carro estacionado, isso aí é o risco do dia a dia, né? Fica abaixo da franquia. Agora, você sofreu uma perda total, tem um acidente que vai dar perda total no seu carro, não é um risco do dia a dia. Então, apesar de ter uma franquia alta no seguro de automóvel, as pessoas não pensam assim: ah, nem vou contratar, porque o que eu tenho mais risco a seguradora não vai pagar mesmo. Tá, mas e se eu tiver uma perda total? Ela é mais difícil de acontecer a probabilidade, mas ela pode acontecer. A mesma coisa com o hospital. Essas ações de 30 mil, 40 mil, 50 mil são mais rotineiras. Mas e se alguém ficar tetraplégico em virtude de um procedimento cirúrgico? Ficar paraplégico, ficar com alguma deficiência motora, enfim, seja lá o que for. Será que eu tenho capacidade financeira para suportar um risco desse, uma condenação dessa? Será que vai abalar a atividade do hospital, né, a capacidade econômica? Então, é com essa ideia que ele tem que contratar o seguro, tá? Não é pensando ali na reclamação do dia a dia, que a pessoa foi lá e ela estava com algum problema e foi prescrito analgésico, ela voltou para casa, quando chegou no dia seguinte, ela estava com pedra no rim, precisou fazer uma cirurgia, mas depois ficou tudo bem, o hospital vai ser condenado, sei lá, 50 mil reais. Não, aqui a gente está falando de situações mais complexas. Mas esse é um argumento interessante, vocês devem colocar isso para o segurado, até porque eu afirmo para vocês, eu já trabalhei em sinistro que teve tetraplegia, né, tetraplegia, e os valores são altíssimos, altíssimos, para cima de 1 milhão, tá, qualquer caso. Mas, às vezes ele fica, como é um pouco mais remoto tal, e ele vai pagar um prêmio razoável, né, no seguro, ele fica um pouco reticente na contratação. Tem um argumento que depois de muitas visitas em hospitais, depois de muito estudar o risco, tanto no JNO, aí eu usei até meu conhecimento de análise financeira do JNO e tracei um paralelo com o RC profissional, que o argumento é financeiro. Com o seguro, ele consegue solucionar algumas coisas que ele carrega no balanço por conta desse risco. E aí, quando você explica isso para o diretor financeiro do hospital, aí a história muda completamente o rumo. E aí ele pensa, agora eu entendi, agora realmente o seguro vale a pena, porque além de eu estar protegido
nessas situações aí mais extremas, né? Ainda tem essa questão aqui no meu resultado financeiro. Quer saber como que faz essa análise, o que que você deve olhar e falar para o segurado para ele entender a importância dele ter o seguro? Vai lá no Venda Seguro que eu te explico.